casinha branca bem no pé da serra pra nós. Fiz uma casinha branca bem no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Fiz uma casinha branca bem no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. E Eupídio é um mestre. Quem procura conhecer a música brasileira e não passa por Eupídio, realmente não vai fazer o trajeto completo, porque ele é muito, muito, muito importante. A Casinha Branca lá, Você Vai Gostar, uma música da minha infância, que eu conheço, minha mãe cantava, cantarolava enquanto fazia as coisas, os afazeres do dia e tal. O Brasil, felizmente, está resgatando os seus cantores. Os cantores que cantaram esse país. Acho que o Eupídio vem junto com essa redescoberta no Brasil. Ele era uma pessoa boa, sabe? Boa, assim, para mim, como mulher, pela família dele, a mãe, tudo. Os filhos, Nossa Senhora, era uma paixão pelos filhos, né? O Eupídio pai foi maravilhoso. A gente era muito grudado nele, né? Então foi um pai excelente e na minha casa era muita harmonia porque meu pai e minha mãe se davam muito bem, né? Então a gente cresceu num ambiente bem bacana. No final do século XIX, começo do século XX, a música brasileira era tida pela alta sociedade, pela camada mais alta da sociedade, como uma música menor. Era tida como música de malandro, música da malandragem, né? Quem era violonista era malandro, era boêmio, né? E o Eupídio nasce nessa época. Lá no Paraguai, noite de luar, a saudade vai em todo lugar, fico olhando pra luar. Eles a sonhar, peguei a guitarra, fui pra tocar, e a linda Navarra vem me chamar pra tomar chimarrão, sentada no chão. Olha, é uma pessoa muito boa, muito simples, humilde, inteligente, carinhoso, agradável. É tudo que um ser humano pode ter de bom, tinha ele. Tanto amigo que a gente era, que eu levei ele para meu compadre. Minha última filha foi ele que batizou. E hoje está com 42 anos, minha filha. Ele era simpaticíssimo, se vestia muito bem, não tirava o terno e nem a gravata. Então ele era uma pessoa muito simpática, muito respeitada. Eu não sei nem como falar, não sei como me expressar. Ele é uma ótima pessoa, maravilhoso, muito bom. Caboclo da roça, que vive cantando na sua viola de pinho, de pau de... Bom, aqui é uma cidade pequena, né? E ele era muito visível porque ele era músico, né? E baile, festa, essas coisas, sempre ele estava. Eu também sempre gostei, dançava, tudo, né? No meu tempo de moça. E assim a gente se conheceu por aqui mesmo, sabe? E daí surgiu esse namoro que namorei 13 anos. Daí um dia ele falou, olha Nira, ele me chamava de Nira, vou falar uma coisa para você, vou providenciar aqui, convém a gente casar, porque agora eu já passei, já namorei, já tudo,
agora eu vou sentar a minha cabeça. Eu digo, eu não acredito. Mas você pode acreditar. Palavra de homem, digo, tá bom. E casei, um casamento bem simples. Eu acho que a gente tem um destino, não sei, que atrai, ou atrai a gente, ou a gente atrai a ele, né? Porque eu sempre gostei de música e não conheço uma nota de música. Eu também tive 7 filhos, 7 músicos. O pai dele, Mestre Alves, era maestro de uma banda que era formada por filhos e sobrinhos. E o meu pai, com 7 anos, como o vô viu nele o dom musical, com 7 anos, cada dia o vô ensaiava o Eupídio num instrumento, porque se faltasse alguém da banda, o Eupídio entrava. Então o pai tocava todos os instrumentos de banda. Aí minha mãe conta que ele compunha, aí estavam todas as crianças dormindo, né? Aí ele ia lá, chamava todo mundo, aí todo mundo já aprendia a cantar a música, e aí ele gravava, a gente cantando, fazendo os corinhos e tal, aí ele botava a gente para cantar, aprendeu bonitinho, ele ia dormir, porque ele trabalhava no banco, e aí minha mãe tinha que levantar para pôr a criançada na cama. E a gente cresceu dentro dessa realidade. Eu não consigo dissociar ele da música, não tem como, sabe? Uma pessoa que tem essa relação tão estreita que não dá para dissociar Eupídio da música. Então, a própria relação de pai e filho eu acabava tendo como elemento a música. Eita, saudade danada, tô cansado de sofrer. Eita, morena malvada, tô doidinho pra te ver. Aí apareceu alguém lá e falou, olha, Pedro, você não sabe, tem um homem com circo aí e ele está a perigo, porque chovendo desse jeito e não dá casa, ele não tem dinheiro para contratar música. Eu pedi, mas não seja por isso. Foi na casa dele, conversou com a família, o pai, os irmãos, todo músico, né? E foi procurar quem é esse homem, que ele não tinha visto ainda. Era o Mazzaropi. Daí o compadre começou a compor para ele. E aí foi o conhecimento que ele teve com o Mazzaropi. Não é qualquer um que ia fazer as trilhas sonoras do filme do Mazzaropi, né? O Mazzaropi sendo um produtor de filmes, ele tinha condições de contratar muitos músicos, os melhores músicos. E ele procurou o Eupídio. Por quê? Porque era uma pessoa que ele confiava para fazer as trilhas sonoras dos seus filmes. Então acho que é a partir daí que começa a brilhante carreira do Eupídio. Olha, ele não tinha lugar, para escrever não tinha lugar. Nós estávamos, às vezes, ele também frequentava o bar comigo, não era de beber, mas ele frequentava o bar comigo, e no bar ele começava um pedacinho, no ônibus, que ele viajava todos os dias, que dava aula em Taubaté também, escrevia mais um pedacinho, e ia juntando as palavras, e montava a música, depois ele mostrava, e aí a gente concluía a coisa lá e punha para... Tem uma música que acho que já gravou mais de 20 vezes, que eles falam Casinha Branca, mas o nome não é esse, é Você Vai Gostar. Uma casinha branca lá no pé da serra, pra gostar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Eupídio trabalhava no banco, num banco que não existe mais. É Banco do Vale do Paraíba. Então, ele, num tempo, removeram ele para São Paulo. Ai, meu Deus, ele não queria ir, mas precisava trabalhar, né? Já estava casado, tudo. Aí mudei para São Paulo. Morei 15 anos lá. E ele era músico, ele tocava 22 instrumentos, mas que não tinha um diploma. Daí falou, Anira, tá ficando complicado, porque para mim
enfrentar os músicos aqui formados, né? Então, ele achou que devia de fazer também uma faculdade de música. Ele se formou no ano que o Negão nasceu. A formação mais prática, talvez que ele tenha tido aqui na região, ela foi consolidada em São Paulo com um estudo mais metódico e mais teórico de algumas questões musicais. Tocava lá, só que não vivia de música esse tempo. Não, nunca ele viveu de música, né? Depois ele tocava muito, ia na rádio, gravou, né? Ele gravou com Cascatinha, foi nessa época, com os Titulares do Ritmo, com Elza Laranjeira, sabe? Com a Dircinha Costa. Mesmo sem nada ainda sou feliz, saindo aqui deste lugar, onde toda a gente diz, limpe os olhos de risada, não precisa mais chorar, nem saudade no peito meu daqui. Voltamos porque ele se aposentou do banco. Daí eu falei, você pretende fazer alguma coisa? Não, eu vou lidar com música. Aí vieram os diretores de escola aqui. Olha, Pídio, eu vim aqui convidar você para dar aula lá para gente. E não sei o que, eram todos amigos dele. Aí ele acabou indo dar aula. Deu aula na escola normal, deu aula no ginásio. E daí deu aula numa escola de música em Taubaté. Porque Taubaté tem escola de música Fego Camargo. Eu fiz parte do coral que ele fundou, Coral Irapuru do Vale. Os ensaios ele fazia na casa dele e a gente viajava quando pediam, né? Ele chegou uma tarde lá em casa, aí bateu na porta, eu vim atender. E ele disse, estou querendo formar um coral e vim aqui convidá-la. Eu falei, pois não, né? E formou esse coral, por sinal, muito aplaudido, muito bonito, que deixou muita saudade. Ele chegou aqui uns 4 anos depois, morreu. Aí fiquei eu com 7 crianças. Foi uma tragédia, porque eu fiquei sozinha. Foi o mesmo que cortar meus braços, minhas pernas, né? Eu internei ele no hospital lá. E foi meio de repente. Aí trouxeram lá um médico e ele falou, Dona Sinira, eu acho que é meningite. Também ele morreu e eu fiquei. Nós fizemos uma homenagem para ele, fizemos uma porção de homenagem. Fizemos no enterro, né, que a Didi fez umas letras numa das músicas dele, e a gente foi atrás do caixão cantando, e não foi só essa, cantou A Dor da Saudade, cantou A Nossa Terra. Durante o trajeto do enterro, a banda parava de tocar, a gente cantava. E assim, até chegar no Rosário, no cemitério. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade? Eu me lembro muito que a gente ia nas festinhas, assim, da casa dos meus tios e tal, e aí ele fazia mágica, aí fazia a vassoura dançar, e a gente era o máximo, né? Todos os dias, minha mãe tinha um caos, né? Contava, e eu sentia muito a presença do meu pai, através dela e de meus irmãos. E eu lembro assim, o que eu sinto é o calor dele, que ele punha a gente na barriga e começava a contar a história. De medo, aí quando a gente ficava com muito medo, ele... então agora eu vou contar uma alegre. Daí ele contava outra coisa pra gente distrair, e a gente ficava até 2 horas, aí ia todo mundo pra cama de novo, e daí todo mundo dormia. No domingo a gente almoçava e tomava o guaraná, e eram todas nas garrafinhas. Então ele ia colocando água e afinando, tirava, punha, até afinar, dó, ré, mi, fá, sol. E tocava nas garrafinhas, com uma colher ou com outra
coisinha, né? Então, assim, para você ver como ele gostava de música. Então, são coisas que ficam na nossa memória afetiva, que faz parte dessa convivência. Desde segunda-feira que eu fiquei noiva da Juvena, não frequento mais a gafieira, fiquei a noite inteira com nós dois noiva. Meu nego toca tuba e é beiçudo pra danar, mas vai com beiço e tudo que me interessa na dois casar. O Paranga nasceu na casa de Eupídio dos Santos, com 4 filhos dele, mais 2 primos, mais 2 amigos. A gente tem no sangue, rola música aqui na veia, então a gente tinha que fazer alguma coisa. E no início até a gente tocava Caetano, Gil, Chico, naquele momento, 75, 76. E a minha irmã que chega e falou, gente, nós temos um tesouro aqui em casa, que na verdade quanto mais gente repartir, mais ele cresce. Então acho legal a gente também ter essa fatia de Eupídio. Foi a primeira vez que eu tive um contato mesmo com a obra dele, porque a gente queria cantar as coisas dele e minha mãe liberou o caderno onde ele escreveu um montão de coisa. A gente cantava muito cantava quase que intuitivamente, é o que a gente fazia no palco, que a gente fazia em casa. Em 79, então, eu conheci a família, em 80 eles participaram do MPB 80, de um festival, e eu não fui cantar, mas eu participei da gravação do disco que registrava essa música do festival e mais uma. E a partir daí, depois disso, dessa gravação, eu comecei a participar dos shows. Apareceu Lira Paulistana, né, que era um centro cultural de vanguarda em São Paulo e tal, então eram vários grupos paulistanos e só gente do interior. A gente chegou a tocar num aniversário de São Paulo, na Paulista, eles fecharam lá e fizeram um show só com os grupos que participavam do Lira. Depois fizeram projetos também no Sul, no Rio, em vários lugares, e sempre levava toda a turma que fazia parte desse projeto e a gente estava junto. Então a partir daí que começou, né? O Chora Viola, Canta Coração, e aí shows para tudo que era lado e tal, e foi a partir então dos anos 80 com Lira Paulistana. Hoje nós contamos aqui com uma cidade de 10 mil habitantes, dos quais praticamente 10% da população são músicos. E essa influência é uma influência direta de Eupídio dos Santos. E os filhos de Eupídio dos Santos, que potencializaram tudo isso, começaram o carnaval aqui, um movimento que teve várias outras colaborações, mas eles foram uma das mais significativas para a volta do carnaval a partir dos anos 80. Hoje o trabalho do Paranga ele não é só um trabalho musical mais, hoje o Paranga virou um movimento de cultura, vamos dizer. Uma coisa eu acho que do trabalho do Paranga não mudou e nunca vai mudar, que é a preservação da obra de Eupídio, a divulgação dessa obra. A Banda Estrambelhado surgiu em 2002, que a gente nasceu já acompanhando congadas, moçambiques, folias, fanfarra, a obra de Eupídio dos Santos, do Paranga, de dar uma nova roupagem para isso, né? Uma roupagem mais moderna, com novas influências, novos estilos, pegar o tradicional e juntar com o rock, com o pop, com levadas mais modernas mesmo, né? Sem, contudo, deixar de mostrar o que a gente quer trazer, que é a cultura da cidade, né? Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braços dados atrás da procissão. Vou com meu terno riscado e uma flor do lado e meu chapéu na mão. Eupídio dos Santos é uma influência muito forte porque quem é de São Luís é influenciado por Eupídio de uma forma ou de outra. Ele não só por coisas conhecidas como filmes do Mazzaropi, mas pelo dia a dia na comunidade, pelo que ele passou, pela marca que ele deixou em São Luís. É que minha mãe tá na janela, me procura um bom patins, se essa mão escorregar, o que ela vai pensar? Tudo estrambelhado, tudo estrambelhado, tudo estrambelhado. A influência de Eupídio dos Santos não ficou só em São Luís. Ela veio para São José com muita força. No meu projeto, Relembrando e Cantando, eu desenvolvo 3 canções que foram compostas pelo Eupídio dos Santos.
Para ser mais exato, eu conheci a obra do Eupídio dos Santos na década de 80, numa cidade chamada Vitória da Conquista, na Bahia, né, que me chegou o primeiro trabalho do Paranga, né, que era um disco gravado pelo selo Lira Paulistana, o selo de São Paulo, né. E aí eu fiquei encantado, porque é um compositor assim fabuloso, né, um compositor que eu considero assim do naipe de um Dorival Caymmi, que é baiano, de um Luiz Gonzaga, com essa expressão. E é uma coisa bem brasileira também. O que eu acho do Eupídio é um dos compositores mais importantes do Brasil, eu acho, e da nossa região, sem dúvida, o mais importante. Eu acho que não só pelo destaque que já teve, mas pela importância da obra dele, pela diversidade da obra dele, né? Eupídio foi um compositor que tem que ser cada vez mais tocado e gravado, pela sua importância, né, maravilhosa como compositor. Então, como eu toco num eixo também mais Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, comecei a levar um pouco dessa cultura do Eupídio para lá. E as pessoas recebem de uma maneira incrível, né? Sou fã da família dos Santos. A maneira que eles levam essa história é algo para se aprender. Então, acho que eu espero aprender um pouco dessa, como eles levam essa história para poder também levar a minha da família Sá. A minha mãe fala que ele traduz o cotidiano do interior do Brasil como ninguém. E eu, estudando e ouvindo cada vez mais, tenho mais certeza disso. Então, lembrar de não esquecer as nossas raízes e essas coisas lindas que ele canta, que você pode sentar, fechar o olho e você pinta um quadro com o que ele está cantando. Essa é a importância. Ele é o interior do Brasil. Se é pra fazer voltar ao que tem abandonado, não sei se é pra fazer arranjar outro namorado. Naquela época ele já causava, calcule hoje, Eupídio causa. É engraçado assim, porque ele morreu, a gente nasceu muito tempo depois, e a gente cresceu com ele presente, assim, parecia que realmente tinha um vô na casa, porque tudo era o vovô, a música do vovô, histórias do vovô. Até é engraçado, porque assim, eu recebi umas amigas minhas aqui um dia, e elas falaram, nossa, mas tem um boneco do seu avô aqui na sala, que coisa mais estranha, assim, chega a ser até um pouco, né? Mas a gente é uma realidade, é uma coisa tão natural que é uma presença mesmo, né? Tem quase 40 anos que ele morreu e não parece, né? Uma rede de tambor amarrada no IP, pra lá, pra cá, nessa rede eu balançando bem juntinho de você, pra lá, pra cá, Gosto de chegar à noite balançando, lá no céu vem o luar balançando, e a rede balançando, pra lá, pra cá.